Olá, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre o positivismo jurídico e o pós-positivismo jurídico. Vamos então, como já é costume aqui no nosso curso, entender o contexto histórico em que o positivismo jurídico aparece. A gente tinha antes uma concepção jusfilosófica que era a concepção do jusnaturalismo. O jusnaturalismo, ele partia, como o próprio nome diz, né, a escola do jusnaturalismo, ele partia daquilo que seria natural, daquilo que seria observável, né, por um espectador ali neutro, acerca do que seria, por exemplo, direitos, e isso depois era convertido em normação e passava a valer em virtude disso. Por exemplo, se eu observo, segundo o jusnaturalismo, se eu observo que é natural que um homem viva, eu concluo, portanto, que esse homem tem direito à vida de forma imanente. Eu não estou criando isso, eu estou apenas percebendo, observando. Eu, em função disso, em função dessa minha percepção, dessa minha constatação, eu passo a assegurar juridicamente esse direito e digo que aquela pessoa tem direito à vida. Ela não teria direito à vida porque eu disse que ela tem, e a norma jurídica, essa não é a origem ontológica do direito à vida dela. O direito à vida dela decorre da própria natureza, da própria ontologia, só que aí eu uso aqui a deontologia, eu uso o direito como um dever ser, estabeleço que o homem tem direito à vida e esse direito à vida deve ser preservado. Essa era a visão, assim, correndo um risco de ser extremamente simplista aqui, mas essa era a visão do jusnaturalismo, né? O direito natural. Direito natural. O jusnaturalismo teve lá as suas questões, os seus problemas, as suas insuficiências para solucionar determinadas coisas. Questionava-se muito acerca da insegurança do jusnaturalismo, na medida em que se baseava em percepções, etc. E aí nós tivemos, como resposta a isso, o positivismo jurídico. O que é o positivismo jurídico? Já é você conceber que aquele indivíduo não teria o direito à vida pelo fato de que é natural assim ser. Ele teria direito à vida porque uma norma jurídica assim determinou. Se não tivesse uma norma jurídica estabelecendo aquele direito à vida, ele não teria direito à vida. Ou seja, o positivismo jurídico buscou trazer segurança para o direito na medida em que fica certo que aquilo que estiver estabelecido numa norma posta por um ente soberano será válido, será exigível e será o que vai ser. O que não tiver não vale, independente das percepções que eu tenha acerca do que seja injusto ou justo. O que vale para o positivismo é a norma posta por um ente soberano. Um dos maiores positivistas que nós tivemos foi Hans Kelsen. É claro que nós tivemos outros, positivistas também. Nós tivemos positivistas da escola de exegese, da escola histórica alemã. Nós tivemos vários positivistas, mas sem dúvida nenhuma, o mais relevante no meu ponto de vista é Hans Kelsen, e é sobre ele que eu gostaria de traçar algumas ideias com você a partir de agora. O que Kelsen dizia? Bom, vamos falar então sobre o positivismo normativista de Kelsen. Direito como ciência, teoria pura do direito, a norma hipotética fundamental. Na verdade, o Kelsen, ele estava, digamos assim, a serviço da epistemologia jurídica. Ele estava em busca de uma resposta para a seguinte pergunta: o direito é uma ciência? E se o direito é uma ciência, qual é o seu objeto? Porque toda ciência tem um objeto. E aí Hans Kelsen escreve uma obra que é a sua obra-prima, chamada Teoria Pura do Direito. E o que Kelsen faz nessa obra? O que ele escreve? Ele está dando essa resposta. Na Teoria Pura do Direito, ele está dizendo que o direito é sim uma ciência, existe uma epistemologia jurídica,
e que o objeto dessa ciência é a norma posta pelo ente soberano. É a norma posta, é o direito posto, é o direito positivo. Então a gente diz que Kelsen, na teoria pura do direito, ele estabelece 2 cortes. O primeiro chamado corte epistemológico, no sentido de entender que, conquanto a filosofia, a religião, a sociologia, a antropologia, a psicologia façam parte desse contexto dentro do qual o direito se realiza, eu não posso considerar esses ramos da ciência para efeito de se determinar um objeto para o direito. Então ele simplesmente corta, tira, afasta, purifica, daí teoria pura, tira da análise científica acerca da cientificidade do direito, ele tira essas ciências e sobra apenas o que é direito, sobra apenas o que é a norma posta. Daí o nome da sua obra, né? Teoria pura do direito, esse corte epistemológico no sentido de afastar outras ciências que, em que pese terem correlação com o direito visto num contexto social, não devem ter relação na medida em que você procura conhecer qual seja o objeto do direito. E o corte axiológico é um corte valorativo, ele vai ali afastar questões acerca do que seja justo e injusto sob o ponto de vista de um espectador, para analisar apenas aquele direito posto. A justiça será trazida pelo que estabeleceu o direito posto. Era isso que Kelsen defendia. E ele falava, inclusive, que o ordenamento jurídico ele poderia ser comparado, né, a uma moldura, né, de um quadro dentro do qual você estabeleceria a forma do direito que era pretendida por você. E, ironicamente, Hans Kelsen, que tinha uma ascendência semita, ele foi perseguido pelos nazistas, tanto que fugiu da Europa, foi para os Estados Unidos, deu aula em universidades americanas, e uma das defesas, né, um ponto das defesas que os oficiais nazistas que foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg trouxeram à baila para se defender foi justamente o positivismo kelseniano, dizendo o seguinte, que o direito realmente pode ser considerado uma moldura, há elementos de legitimação dessa moldura, no caso deles a Constituição de Weimar, e dentro dessa moldura você tinha o direito, o assim chamado direito nazista, que por sua vez instituiu um Estado nazista, eles eram oficiais nazistas e que estavam no estrito cumprimento do dever legal quando realizaram o Holocausto. Essa foi uma das ironias da vida de Kelsen, né? Porque a sua teoria foi utilizada justamente para justificar um crime contra a humanidade, que foi o Holocausto, cometido contra o seu próprio povo. Mas, de toda sorte, e dando continuidade aqui ao positivismo jurídico, e falando um pouquinho mais sobre ele, o positivismo, então, realmente trazia muita segurança jurídica, porque você, enquanto cidadão, enquanto governante, poderia dizer o seguinte: olha, nossas normas são essas, vale o que está escrito. É assim que a gente fala sobre um positivista, né? O positivista gosta do que está escrito. Está escrito, é assim, o prazo para fazer isso é esse, o prazo para contestar 15 dias, se você perdeu o prazo, perdeu, não tem mais, você é obrigado a votar a partir de 18 anos, de 16 a 18 é facultativo, antes você não pode. Então o positivista realmente gosta muito da segurança. E realmente o positivismo jurídico trazia segurança na medida em que você tinha um ordenamento jurídico ali, em cujo ápice, né, ele até imaginou uma pirâmide, né, ele fez essa metáfora que o ordenamento jurídico seria comparado a uma pirâmide, em cujo ápice estariam as normas constitucionais, né, as normas que criam o Estado, nós já vimos isso, né, a Constituição, e as normas que estariam abaixo da Constituição, inclusive, só seriam válidas se, uma vez confrontadas com as normas constitucionais, fossem ao encontro delas, não de encontro a elas, né, fossem conformes. Inclusive, isso foi dos fundamentos para o controle da constitucionalidade, apenas aqui para mencionar.
Mas enfim, o Kelsen estabeleceu então essa força do ordenamento jurídico e nós realmente tivemos vários diplomas legais de direito que trouxeram soluções para a sociedade, trouxe segurança para a sociedade. Porém, o que acontece é o seguinte, com o passar do tempo, aquela segurança jurídica trazida pela norma posta, por aquela visão automática da legislação, quer dizer, o juiz é apenas um braço da lei, a lei está aqui e o juiz deve apenas de forma autômata aplicar essa legislação sem se preocupar com a justiça, sem se preocupar com a ética, na medida em que a justiça e a ética já estariam garantidas, entre aspas, pela própria aplicação da legislação. Isso foi verdade durante o tempo e foi verdade para muitas coisas. Mas o que aconteceu foi o seguinte, com a própria evolução das relações sociais e o direito posto, aquele direito escrito, aquele direito em que a segurança jurídica era um grande valor, passou a não mais conseguir responder a novas relações sociais ou a novas instâncias de relacionamento social, ou até mesmo assim, o juiz, quando aplicava a legislação, chegava numa situação de injustiça, que é um absurdo, na medida em que que a justiça é um dos grandes valores para o direito. Então, você está aplicando o direito e está chegando numa situação de injustiça. Então, a aplicação automática desse direito posto pelo ente soberano, dessas normas jurídicas, que inclusive eram muito casuísticas, né, resolviam várias situações, mas não tem como o direito acompanhar a evolução social com um sistema fechado deste. Então, esse direito posto, esse positivismo, essas normas meio que congeladas ali pela segurança jurídica, passará a não mais responder por todos os anseios e gerar injustiça em determinadas situações. E isso foi o fim, por assim dizer, do positivismo jurídico como uma corrente jusfilosófica principal de um determinado momento. E se você der uma estudada sobre isso, ler sobre isso, você vai ver que muitos autores se referem justamente à Segunda Guerra Mundial e tudo que aconteceu de horrível lá na perseguição de judeus, a morte de 6 milhões de judeus. Esse momento foi um dos momentos que, de certa forma, balançaram a estrutura do positivismo jurídico, porque, como eu disse aqui, o Estado nazista foi calcado na legislação, nesse direito posto, que trazia segurança. E a aplicação desse direito chegou a causar uma injustiça histórica absurda, né? E aí, a partir desse momento, começa-se a pensar diferentemente o direito. O valor da segurança jurídica permanece, mas começa-se a concluir que a segurança jurídica, pura e simplesmente, ela não era mais... ela não seria o valor único a informar o fenômeno jurídico. Também era necessário que nós reaproximássemos a ética do direito, reaproximássemos a justiça. Então, surgiu, a partir do positivismo, uma nova corrente jusfilosófica, né, que pela falta de um nome específico foi intitulada como pós-positivismo jurídico, apenas porque veio, né, depois, justamente como solução para essa insuficiência do positivismo, né? A segurança jurídica, ela é um valor? É evidente que se você for hoje na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 36, você tem lá que a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, e nem, enfim, né? Você tem o valor da segurança jurídica como algo importante também, mas não apenas. A segurança jurídica não pode, esse amor à segurança jurídica, esse desejo de segurança jurídica não pode prejudicar a justiça, né? Então nós tivemos justamente isso. O pós-positivismo jurídico veio como um contramovimento ali filosófico, trazendo elementos que transcendessem a segurança jurídica apenas. É por isso que hoje a gente estuda o direito penal, estudamos o direito civil, e a gente vê que nem sempre, para se obter justiça, o juiz deve se ater à interpretação gramatical da lei. É até raro que ele não faça isso, né? Nós não falamos lá no módulo 2 sobre a interpretação teleológica, né? nos referindo ao telos de Aristóteles.
O juiz, em muitos casos, ele vai fazer uma interpretação teleológica, ele vai buscar transcender a literalidade da lei e tentar encontrar o que não está escrito, até porque nós sabemos que há uma diferença enorme entre legislação e a norma. A norma está por detrás da lei, a lei é apenas a forma de exteriorização da norma. O que é o direito mesmo? O que se quis através daquela legislação? Então é necessária a interpretação, e o juiz é o grande intérprete, né, das legislações.